Fala galera do YouTube, aula iradíssima de Power BI e nessa aula a gente vai aprender a atualizar o nosso dashboard do Power BI de forma 100% automática. Você pode estar com o computador desligado, sem internet, pode estar dormindo, pode estar na praia, que o seu relatório vai atualizar de forma 100% automática para você ter sempre os dados mais atualizados nos horários que você programar para o Power BI para fazer isso, beleza? Então, fica até o final da aula e lembra de baixar o arquivo que eu estou usando aqui na descrição para você poder praticar. E aqui na descrição vai ter um mini curso de Power BI para você poder aproveitar ainda depois da aula, beleza? Bom, antes da gente começar, aquele pedido de sempre maroto aí que é, não esquece de deixar o like, porque se você deixar o like, o YouTube entende que é um vídeo maneiro, ele manda para mais pessoas. Então, se esse conteúdo for maneiro para você, ele pode ser maneiro para mais pessoas. Então, ajuda a galera dando like e se inscreve no canal se você quiser receber todos os dias aí vídeo de Excel, VBA e Power BI de segunda a segunda, literalmente para você, beleza? Bom, sem mais delongas, partiu a aula de hoje. Seguinte, eu tô aqui então com um arquivo em branco de Power BI, esse arquivo não tem absolutamente nada, mas a gente vai ter uma base de dados, que vai ser uma base de dados em Excel, que é a base de dados chamada base funcionários. E qual que é a grande ideia dessa base de dados? É basicamente um cadastro dos funcionários que trabalham numa empresa. Então, o que a gente vai querer fazer? Pegar essas informações que estão no Excel, jogar para o Power BI, fazer alguns gráficos, fazer alguns cálculos lá, e a gente vai publicar o nosso relatório no ambiente do Power BI Online, que é um ambiente onde a gente compartilha com várias pessoas da empresa. E aí, qual que vai ser a ideia? A primeira coisa que você tem que saber é que existem duas formas da gente pegar um arquivo de Excel e levar as informações para dentro do Power BI. A primeira forma de todas seria o seguinte, seria eu vir aqui no Power BI, clicar aqui na guia página inicial e vir nesse botão de importar dados do Excel. Perfeito, funciona? Claro que funciona, é a forma que a gente faz comumente. Só que, o que acontece quando a gente clica na guia página inicial e pede para importar dados do Excel? A gente está trazendo um arquivo que está dentro do nosso computador. Um arquivo que está dentro do nosso computador é o que a gente chama de arquivo local. É um arquivo que está sendo acessado e só pode ser acessado se o nosso computador estiver ligado e coisa assim. Então, qual que é a grande ideia? Nessa primeira opção, quando a gente clica na guia página inicial, importa dados do Excel e a gente compartilha o relatório com várias pessoas, a gente vai ficar meio que dependente de o computador estar ligado e dele estar conectado à internet sempre que a gente quiser atualizar os dados. Presta atenção comigo. Então, imagina que, por exemplo, você trabalha no setor de vendas aqui da empresa e aí todos os dias você quer atualizar o seu relatório 9 da manhã, 3 da tarde e assim por diante. Só que, para você poder atualizar o seu relatório, se você trouxe um arquivo de Excel que está no seu computador, para você atualizar esse relatório, você vai precisar estar com o computador ligado e com conexão à internet naquele momento. Por exemplo, às 9 horas, quando você for atualizar, ou às 3 horas, quando você for pedir para atualizar. Então, esse é o primeiro ponto ruim, digamos assim, da gente importar um arquivo de Excel que está no nosso computador, porque a gente vai ter que depender do computador estar ligado, conectado à internet para poder atualizar. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que a atualização, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela não vai acontecer aqui pelo Power BI Desktop. Aqui o Power BI Desktop é só um ambiente onde a gente faz os gráficos, relatórios e tal. A atualização a gente quer que aconteça lá do Power BI Online. Por quê? Porque é no Power BI Online que as pessoas da empresa vão ter acesso ao relatório. Elas não vão ter acesso ao seu arquivo do Power BI, elas vão ter acesso ao link para poder acessar o relatório, beleza? E a gente quer que esse link seja atualizado com os últimos dados que entraram na sua planilha. Beleza, só que o ponto número 1 a gente já viu, o ponto negativo, que é tem que estar conectado à internet, computador ligado, isso que a gente já falou. Só que o segundo ponto negativo é o seguinte, o Excel, que está no nosso computador, a princípio ele não consegue alimentar de forma automática o dashboard que está lá no Power BI Online. Ele não consegue. O Power BI Online ele não tem acesso aos dados aqui do nosso Excel. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que instalar um programinha que a gente chama de Gateway. O que é Gateway? Gateway é basicamente um programinha que fica rodando no seu computador, que é meio que uma ponte entre o seu arquivo de Excel e o seu dashboard lá no Power BI Online. Então, você consegue conectar os dois. E aí, por exemplo, você pode programar às 9 horas da manhã para atualizar o relatório, às 3 horas da tarde, assim por diante. Só que, de novo, mesmo tendo instalado esse Gateway, ele vai depender para poder funcionar de você estar com o computador ligado e assim por diante, beleza? Então, a nossa grande ideia da aula de hoje é evitar isso tudo, evitar precisar instalar esse programinha que é esse tal de Gateway, evitar precisar estar com o computador ligado, evitar estar com o computador conectado à internet, porque nem sempre vai ser o caso. Às vezes, 9 horas da manhã, você nem está no escritório ainda e você não quer ficar deixando o computador ligado o tempo todo para poder atualizar. Então, perfeito. Então, já que a nossa solução não vai ser importar o Excel como sendo uma base de dados local, o que a gente vai fazer? A gente vai importar uma base de dados que está em Excel, só que ao invés de importar diretamente do nosso computador, digamos assim, a gente vai importar o Excel da internet. Como assim o Excel da internet, Alão? É o seguinte,
E aí você vai ter que ter algum programinha como, por exemplo, o OneDrive, Google Drive, alguma coisa do tipo para poder importar os dados. Alô, mas qual que é a diferença de eu ter o programinha do OneDrive ou do Google Drive? A diferença é que esses programas, OneDrive, Google Drive e assim por diante, ou qualquer base de dados que você importa da internet, ela já está na internet. Então, como ela já está na internet, eu não vou precisar, por exemplo, se eu for atualizar às 9 horas da manhã, a minha base de dados original vai estar na internet. E o meu dashboard em Power BI também está na internet. Então, essas duas coisas vão conseguir conversar entre si. Eu não preciso instalar nenhum programa, não preciso estar com o computador ligado nem nada do tipo para poder atualizar o dashboard. Por quê? Porque se a base de dados está na internet e o Power BI está na internet, eu consigo conectar os dois de forma automática. Beleza, mas Alon, como que eu vou fazer isso então? Seguinte, eu vou dar um exemplo aqui do OneDrive, que é se você trabalha numa empresa, sua empresa provavelmente usa ou OneDrive, ou Google Drive, ou Dropbox, pode ser também, qualquer uma dessas ferramentas que consegue armazenar arquivos na nuvem, beleza? Então, você vai usar uma dessas opções aqui, nesse exemplo. E o que você vai fazer? Você vai fazer o login, então, por exemplo, eu joguei aqui no Google OneDrive login e entrei aqui na minha conta, que eu tenho aqui na hashtag. E o que eu vou fazer aqui? A gente vai trazer um arquivo de Excel aqui para dentro do OneDrive. Então, eu vou clicar aqui ó, em carregar, arquivos, a gente vai procurar no nosso computador onde é que está o nosso arquivo da aula de hoje. Então, no nosso caso vai ser, deixa eu procurar aqui, ó, Power BI, 8 do 8, está aqui, planilha base funcionários. Então, vou clicar aqui na planilha base funcionários, vou clicar em abrir, opa, ele fala que o arquivo já está aberto, então deixa eu só fechar o arquivo. Perfeito, fechei, vou clicar aqui no arquivo e vou abrir, então estou trazendo aqui para dentro do meu OneDrive online, perfeito? E aí, qual que é o grande barato agora? Agora, esse nosso arquivo base funcionários, ele continua sendo um arquivo em Excel com todas aquelas informações, só que a grande diferença é que agora, esse arquivo ele tem um link, que é um link da internet, por meio do qual ele pode ser acessado. Então, eu posso acessar esse arquivo, ao invés de acessar direto pelo meu computador, eu vou acessar esse arquivo através de um link. Esse link vai estar na internet, então ele pode ser atualizado constantemente, sem precisar meu computador estar ligado, nem nada do tipo. Beleza, e aí agora algumas questões. Primeiro, como que a gente faz para acessar esse arquivo? Então, lembrando, a princípio não é para acessar esse arquivo que está no meu computador, porque esse arquivo que está aqui agora, ele é um arquivo que está local, ele está no meu computador e não necessariamente está aqui no meu OneDrive. Eu vou acessar esse arquivo que está no OneDrive. Então, duas formas que a gente tem para abrir esse nosso arquivo de Excel e poder descobrir qual que é o link dele, qual que é o caminho dele. A primeira forma é a seguinte, você vai clicar aqui nessa bolinha do lado dele, base funcionários, e aqui em cima você tem a opção de abrir, duas opções, abrir no navegador, que ele vai abrir o Excel online, mas não é isso que a gente quer abrir no aplicativo. O que é abrir no aplicativo? Ele vai abrir o Excel, só que a grande diferença agora é o seguinte, ele está abrindo o nosso arquivo de Excel, mas ele está acessando ele quase como que em tempo real, ele está acessando o arquivo de Excel que está na nuvem, que está na internet, beleza? E aí se você vier aqui ó, em arquivo, nesse botãozinho arquivo, informações, você vai ver que tem esse botão chamado copiar caminho, que é exatamente o link desse arquivo que está em Excel na internet. Então essa é a primeira forma de acessar ele. A segunda forma é a seguinte, deixa eu fechar o nosso arquivo em Excel, voltar lá para o OneDrive. O bacana aqui é o seguinte, o OneDrive e o Google Drive, assim por diante, se você usa na sua empresa, elas têm a funcionalidade de sincronizar os arquivos com o seu computador. Como assim, Alan, sincronizar os arquivos com o computador? Sempre que eu colocar um arquivo aqui no meu ambiente do OneDrive online, ele vai colocar esse arquivo no meu computador. Sempre que eu modificar o arquivo aqui no meu OneDrive online, ele vai modificar o arquivo no computador também e vice-versa. Como assim? Vou clicar aqui nesse botão de sincronizar. No meu caso, eu já tinha feito isso antes, então você pode fazer no seu, mas no meu já estava sincronizado antes, então não vou precisar fazer, mas na primeira vez eu cliquei aqui em sincronizar normal. E o que acontece quando eu clico em sincronizar? Ele basicamente cria uma pasta dentro do seu computador, que seria a pasta com esses arquivos que estão aqui no OneDrive. Então, ó, são esses arquivos aqui que estão no meu OneDrive hashtag treinamentos. Olha aqueles dois arquivos, ó, movimentações e base funcionários. Tá aqui no meu OneDrive. Perfeito, tá aqui bonitinho. Agora, o que acontece, por exemplo, ó, se eu modificar alguns dos arquivos? Quer ver? Vou deletar esse movimentações aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui no movimentações, vou deletar. O que ele faz? Lá no nosso ambiente do Power BI, do OneDrive online, o que ele vai acontecer? Só vou atualizar aqui, sumiu o nosso arquivo de movimentações. Então, o OneDrive online e o nosso computador, a partir do momento que a gente clica em sincronizar, eles ficam justamente em sintonia, sincronizados, e aí quando eu mudar uma coisa, ele muda outra e vice-versa. O que isso quer dizer, Alon? Quer dizer que esse nosso arquivo aqui, do sincronizado, esse nosso arquivo base funcionários, ele está no meu computador, só que ele meio que, na verdade,
está puxando o arquivo do OneDrive online. Então, esse arquivo é como se fosse um arquivo na nuvem. Então, a gente pode, por aqui, acessar o nosso arquivo de Excel, só que, na verdade, ele está guardado na internet. Então, vou abrir ele aqui, vou fazer aquilo que eu tinha comentado. Vou vir em Arquivo, Informações, e eu posso agora copiar o caminho para descobrir qual que é o link dele. Beleza. E o que eu vou fazer com esse link? Deixa eu abrir um bloco de notas, e nesse bloco de notas eu vou colar o link para você ver. Então, o link ficou assim, ó, #treinamentos, tracinho mais SharePoint, não sei o que, não sei o que. Alon, o que é SharePoint? SharePoint é basicamente um programinha da Microsoft e o OneDrive faz parte dele. Não precisa se preocupar com nada disso não, você só precisa saber que é isso o link. Show de bola. E a única coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó, tirar esse cara aqui, esse último parâmetrozinho, tá vendo que ficou esse ponto de interrogação, web igual a 1? Alon, o que é isso? É basicamente só um parâmetrozinho que ele deixa lá no final no link que a gente vai tirar. Alon, por que a gente vai tirar? Porque o que interessa pra gente, ó, é só o link do arquivo, que tá aqui, basefuncionários.xlsx, com esse #treinamentos, tal. Então, é esse link aqui que eu vou copiar, Ctrl C, e agora lá no Power BI a gente vai trazer aqueles dados da base funcionários, só que ao invés de clicar em importar dados do Excel, a gente vai clicar aqui em obter dados e obter dados da web. Então, ao invés de importar do Excel, que estaria no nosso computador especificamente, a gente vai importar da web como se fosse um arquivo online que pode ser atualizado a qualquer momento. Então, eu vou clicar aqui na web, beleza? E o que a gente vai colocar aqui? Quando eu peço para importar um link da web, ele pede para colocar um link. Então, eu vou colocar aqui o URL, Ctrl V, daquele link que eu tinha acabado de copiar. Lembrando, sem aquele interrogação web igual a 1 que tinha aparecido. Eu deletei ele. Show de bola. Agora eu vou clicar em OK. Perfeito. E aí agora carregou aqui pra gente e colocou justamente as informações que a gente tem lá na planilha base funcionários. Ah, Alon, para mim não abriu direto. É o seguinte, para você, talvez ele abra uma janela pedindo para fazer login e senha, beleza? E aí o que acontece aqui? Por que ele não pediu login e senha para mim? Porque eu já estava logado, beleza? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deslogar e vou logar de novo para você ver. Então, deixa eu fechar aqui, abrir nosso Power BI, vou sair e vou fazer o login de novo. Show, vou clicar em entrar, vou colocar, melhor ainda, vou clicar aqui ó, em transformar dados e eu vou vir aqui em configurações da fonte de dados e eu vou limpar todas as senhas que eu tinha salvas aqui, para ele não lembrar de senha nenhuma, para você ver como é que vai ficar igualzinho no seu computador. Vou clicar aqui ó, nesse botão de limpar permissões. Ele vai excluir todas as senhas salvas que tinha aqui, tudo certinho. Vou selecionar todas, ó, vou clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. Então, cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na última e vou aqui em limpar permissões. Perfeito, que ele não vai decorar nenhuma senha que eu tinha salvo aqui. Beleza. E vou entrar, fazer o meu login aqui, alon.pinheiro, beleza, #treinamentos.com, continuar. E agora ele vai pedir para colocar a senha. Vou colocar a minha senha aqui. Perfeito, entrar. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou lá em obter dados, da web, e ele vai pedir aquela mesma coisa para eu colocar o link. Vou dar um Ctrl V aqui no link, não OK. Show de bola. Só que agora que entra aquela diferença. Lembra que ele não tinha pedido o login e senha? Agora ele está pedindo. E aqui onde que eu vou fazer o login? No meu caso, é uma conta corporativa, uma conta de empresa. Então, para a gente fazer o login no Power BI, vai ter que ser um e-mail corporativo. Então, a gente vai clicar aqui ó, em conta organizacional e a gente vai clicar em entrar. Você vai colocar o mesmo login da sua empresa, ou enfim, da conta que você tinha criado, porque é o mesmo login que a gente usou para entrar no Power BI. Então, tá aqui, ó, alon.pinheiro, vai colocar a senha, que é o mesmo login, a princípio, porque ele não salva o login que você tinha feito antes, então são meio que logins independentes. Perfeito, você vai clicar em conectar e agora ele vai conseguir conectar lá no nosso arquivo de Excel da web. Show de bola. De vez em quando ele dá esse errozinho aqui, mas esse erro aqui você pode simplesmente basicamente ignorar. Vai clicar em OK e ele vai conseguir conectar lá no nosso arquivo. Show de bola. E aí apareceu aqui pra gente, ó, base funcionários e planilha 1. O que é isso, Alon? Planilha 1 era a aba inteira. Base funcionários era só a tabela de funcionários com as informações que eu tinha. Porque lá no Excel a gente usou uma ferramenta chamada formatar como tabela, que ele identifica certinho onde estão as informações. Então, linhas em branco, colunas em branco, ele não reconhece aqui. Ele só reconhece linhas em branco, ou seja, a planilha inteira, nesse planilha 1. Esse base funcionários é só a tabela demarcada, bonitinha, com as informações preenchidas. Vou clicar aqui nesse base funcionários e vamos trazer as informações aqui para dentro do nosso Power BI. Então, vou clicar aqui no base funcionários, clicar nesse botão de carregar, que ele vai pegar as informações que estão lá no nosso Excel na internet e vai trazer aqui para dentro do Power BI. Show de bola, terminou de carregar aqui a planilha e aí vamos só dar uma olhada no que a gente tem nessa planilha para a gente poder entender e pensar em fazer algum gráficozinho ou outro só para a gente testar como é que vai funcionar. Beleza, então estou aqui no Power BI. O que eu tenho nessa planilha? O código do funcionário, então ele tem uma matrícula, digamos assim, um ID do RH, nome completo, sexo, data de nascimento, endereço, data da contratação e assim por diante.
Outras informações relevantes que a gente vai ter. Salário base dele, qual que é o cargo, qual que é o nível, se ele é estagiário, qual que é a área dele e assim por diante. Então vamos tentar pensar em algumas análises bem simples que a gente pode fazer só para testar se a gente vai conseguir atualizar os dados lá no nosso Power BI Online. Então primeiro, imagina que eu queira saber o total da folha salarial, que seria o total aqui do salário base, e depois eu quero saber qual que é o total da folha salarial para cada nível. Quanto que a gente tem de folha salarial que a gente gasta com estagiário, com coordenador e assim por diante. Então vamos voltar aqui na parte de relatório, vou criar uma página nova e aí, para a gente colocar o total de folha salarial, vou colocar um cartão que vai representar para a gente só uma informação simples. Beleza. Então, nesse cartão, eu vou puxar aqui, ó, na minha tabela, justamente o salário. Vamos procurar aqui o salário base, vou puxar aqui para os campos. Show de bola, vai somar aqui para mim. Então, o total de salário que a gente gasta é de 3 milhões. Vamos só dar uma formatada aqui nesse cartão. Então, vir aqui na parte de formatação, rótulo de dados, que é o número que está aparecendo, ó. Primeiro, eu vou mudar as unidades dele, que ele está abreviando, ele está colocando em milhões. Então, vou colocar aqui, por exemplo, sem nenhuma unidade. Está lá, 3.449.000. Show de bola. O tamanho do texto, vou aumentar um pouquinho. Ah, Alon, posso formatar como moeda, como real? Pode. Você vai clicar aqui na coluna, salário base. A gente vai clicar aqui em cima na parte de formatação de moeda. Show. Aí você pode vir aqui, desce com força para procurar a opção de português, que ele vai estar aqui por idioma. Então, procura aqui pelo Português Brasil. Português Brasil está aqui bonitinho para a gente colocar a formatação. Beleza. E vamos dar uma formatada rápida nesse cara aqui, ó. Essa legenda que está aqui embaixo eu vou tirar. Por quê? Porque eu prefiro colocar um título bonitinho em cima. Então, ó, rótulo de categoria, que é a terceira opção, tira. E vamos colocar um título. Então, vou vir aqui no título, ativar. Vou colocar aqui salário base total. Show de bola. Que é o salário sem contar imposto, sem contar benefício e tal. Show. Vou colocar uma cor de fundo aqui preta. Cor da fonte branca. E vou colocar alinhado no meio e aumentar o tamanho do texto. Beleza. E só um outro detalhe que eu gosto de fazer aqui é basicamente colocar um plano de fundo aqui no nosso cartão, só para colocar uma cor bonitinha aqui nele. Então, vir aqui na parte de formatação, tela de fundo, vamos colocar uma cor, por exemplo aqui, esse amarelinho, show de bola. Então tá lá, salário base total, 3.449.000. Agora eu quero saber qual é o salário para cada nível, para estagiário, analista e tal. Então eu vou colocar, por exemplo, o gráfico de barras. E esse gráfico de barras, vou colocar aqui bem embaixo do cartão, nesse espacinho que sobrou. E vamos tentar deixar eles alinhados, só para a gente não perder também a organização aqui do relatório. Beleza. E vou colocar aqui, ó, nos valores do gráfico, eu vou colocar o salário base. E no eixo do gráfico, eu vou colocar o nível, que é o cargo da pessoa. Nível aqui. Perfeito. Ele vai mostrar aqui quanto que a gente gasta aqui de salário para cada nível. E agora vamos só formatar esse cara, ó, por exemplo, cores dos dados, que está uma cor meio feia. Vou colocar a cor, por exemplo, um azul mais escuro. Beleza. Rótulo de dados, para aparecer o número de cada barra, vou colocar aqui também, ó, rótulo de dados, vamos ativar e aumentar aqui um pouquinho também o tamanho do texto. Ó. Unidades, vou deixar, sei lá, posso deixar em milhar, posso deixar sem nenhuma unidade. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, ó, tamanho do texto aqui embaixo. Beleza, o que mais? Vou vir aqui, ó, no eixo Y, que é o eixo aqui dos nomes, coordenador, analista e tal, eixo vertical aqui Y. Vou colocar uma letra preta, que fica melhor de enxergar, e aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Ah, o que mais, Alon? A gente poderia perder muito tempo de formatação, mas vou colocar só uma bordinha e uma sombra, só para não deixar em branco aqui. Perfeito. Então, montamos aqui um mini relatóriozinho, bem simplesão mesmo. Então, salário base total e salário base por cada nível. O que eu vou fazer? Vou salvar o meu arquivo e agora a gente vai publicar na nossa conta do Power BI Online, beleza? E se você não tem conta no Power BI Online ainda, eu vou te mostrar como cria aqui no link da descrição. Tem um link para uma aula onde eu ensino você a criar uma conta gratuita, beleza? Mas vamos lá, o que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui em publicar. E aí, ó, como eu já estou logado, ele já vai me dar as opções aqui. Onde que eu posso publicar? Aí eu posso publicar na minha área de trabalho pessoal, ou se você tiver área de trabalho compartilhada com outras pessoas da empresa, elas vão aparecer aqui. Mas pode ser provavelmente que para você só apareça esse cara chamado Meu Workspace, que é a sua área de trabalho pessoal. Então vamos publicar aqui no Meu Workspace e selecionar. O que vai acontecer quando a gente fizer isso? Basicamente, ele vai pegar esse relatório, tudo que a gente montou aqui nessa página de relatório do Power BI, ele vai colocar lá no nosso ambiente do Power BI Online e falou, perfeito, ó, publicado no Power BI Online. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu ambiente do Power BI Online, que é esse sitezinho aqui, ó, app.powerbi.com. E eu vou abrir aqui, ó, embaixo, esse cara chamado Meu Workspace, ele já vai ter aparecido para mim, ó, relatório Alon. Se eu clicar aqui agora em relatório Alon, pronto, já aparece o relatório aqui para mim, bonitinho, perfeito. E eu posso compartilhar com outras pessoas da empresa. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima em compartilhar, o que ele vai fazer? Ele já me dá a opção de eu copiar um link
E esse link eu posso mandar para outras pessoas da empresa poderem acessar. Então pronto, você pode mandar esse link para quem você quiser da sua empresa e eles vão poder acessar o relatório. Só que tem uma condição aqui para eles poderem acessar o relatório. Primeiro, você tem que ter uma licença Pro do Power BI, que é a licença paga que custa $10 por mês, que é a empresa que paga, e a pessoa que vai abrir o relatório também. Ah, eu não posso compartilhar de graça? Pode compartilhar de graça usando essa opção aqui, ó, inserir relatório na web, que eu ensino também nesse outro vídeo que está aqui na descrição, junto com a aula de criar conta, beleza? Mas, só para você saber, essa opção aqui de publicar na web, ela é pública, né? Então, o grande problema é que qualquer pessoa que tiver o link vai poder acessar, mas, então, para a gente compartilhar internamente na empresa, sem vazar dados nem nada, a gente vai usar essa opção de compartilhar. Se você não tiver a licença Pro, que é a licença paga do Power BI, quando você clicar em compartilhar, ele vai falar, olha, você não tem a licença Pro, mas você pode testar de graça por 60 dias. Então, você pode usar essa opção também, beleza? Mas vamos lá. Então, assumindo aqui que você já está na empresa, você pode testar por 60 dias de graça, ou a sua empresa já usa e assim por diante. Então, você poderia copiar o link e mandar para várias pessoas. Show de bola. Só que agora o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer testar, por exemplo, se eu acrescentar um funcionário novo, ou se eu mudar o salário de alguém, se ele vai realmente mudar aqui no nosso ambiente do Power BI Online. Então, o que vai acontecer? Vamos lá no nosso arquivo, ó. E lembrando, eu estou aqui no meu arquivo base funcionários que está conectado ao meu arquivo do OneDrive Online, tudo bem? Então, esse mesmo arquivo que eu tenho aqui, eu sincronizei ele com o meu computador. Show de bola. Então, eu vim aqui em base funcionários, perfeito. Vou abrir o arquivo, show de bola, tá aberto. E aí, eu poderia colocar um funcionário novo, mas para a gente ganhar tempo, ó, vamos pegar o salário de alguém, vamos colocar o salário de 1 milhão, só para a gente realmente conseguir testar se vai mudar alguma coisa lá no nosso Power BI e assim por diante. Então, vamos mudar o salário aqui para, desse Yuski, vamos mudar aqui para 1 milhão, vamos mudar aqui 2 milhões. Um baita no salário. Vou salvar o arquivo, fechar. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Ó, eu posso até fechar o arquivo do Power BI, lembra que a gente estava com o arquivo do Power BI aberto? Posso salvar e vou fechar ele aqui. Ah, Alon, se você salvar, ele já vai pegar essas modificações? Não, porque eu não atualizei ainda, não mandei atualizar. Vou clicar em salvar, repara que ele estava com valor antigo. Show de bola. E aí, como que eu faço para atualizar o relatório do Power BI Online? E aí vai ter duas formas, vai ter a forma manual e a forma automática. Deixa eu te mostrar a forma manual primeiro. Show de bola. Vou vir aqui, ó, no meu workspace, na minha área de trabalho. E é o seguinte, ó, você vai ver que a gente tem duas coisas. A primeira coisa que a gente tem é o que ele chama de conjunto de dados. Alon, o que é o conjunto de dados? Conjunto de dados são as informações que estão por trás do relatório. Como assim as informações que estão por trás do relatório? É a tabela que eu tenho, os cálculos, as fórmulas que eu fiz, se é que eu fiz alguma. Então, ele divide o nosso Power BI em duas partes. O conjunto de dados, que são as tabelas, as fórmulas por trás as informações por trás do relatório, e o relatório, que é a parte visual, os gráficos e tudo mais. Só que o que a gente precisa atualizar? A gente precisa atualizar o conjunto de dados, porque o conjunto de dados são justamente as informações que alimentam o dashboard. Então, vou vir aqui em conjunto de dados, e a princípio a gente clicaria em atualizar. Só que é o seguinte detalhe, se eu clicar em atualizar, o que você vai ver? Você vai ver que vai dar um erro. Por que vai dar erro? Porque lembra que lá no Power BI a gente teve que fazer um login e senha? Só que ele não salva esse login e senha, ele não leva o login e senha salvo junto. Então aqui no ambiente do Power BI Online, a gente vai ter que fazer o login de novo também. Como que a gente faz esse login? Bem tranquilo, ó. Você vai vir aqui no conjunto de dados, nesses três pontinhos aqui, você vai vir aqui em configurações, ó. Procura aqui a opção de configurações, que aí você vai poder fazer o login. E ele já vai dar erro aqui, tá vendo esse erro? Você vai ter que clicar em editar credenciais, que é basicamente para você poder fazer o login. Show! Aí vai aparecer essa janelinha aqui, a única coisa que você tem que fazer aqui, esse método de autenticação, lembra que a gente falou que a gente queria fazer um login na nossa conta do Windows, na nossa conta do Office e tal? É a opção aqui que eles chamam, um nome meio estranho, de OAuth 2. Alô, o que é esse nome? Nome meio doido que a Microsoft inventou, mas clica nesse cara aqui. Show de bola. E ele pergunta, qual é o nível de privacidade das informações que você tem aqui? Então, é uma informação privada que só você pode ter acesso? É uma informação organizacional que a empresa pode ter acesso? É uma informação pública que qualquer pessoa pode ter acesso? O padrão sempre vai ser o organizacional, que são as informações da empresa. Beleza, vamos clicar aqui em entrar e de novo ele vai abrir aqui para a gente as opções de login. Então vamos lá aqui, fazer o login bonitinho, cliquei no meu e-mail, perfeito. Então ó, conseguimos carregar aqui, ele já decorou a minha senha, porque minha senha está salva nesse meu navegador, mas eu tive que clicar no meu e-mail, falar que eu queria fazer o login e tal. Show, vamos clicar agora no meu workspace, voltar aqui no relatório Alon e clicar em atualizar. Quando eu clicar em atualizar, olha o que ele vai fazer. Está carregando aqui os dados, pronto, falou que atualizou 1h54, que agora é exatamente o horário que eu estou gravando. E aí vamos abrir aqui o nosso relatório. O nosso relatório, você fala assim, Alon,
mas era 3 milhões, só que a gente acrescentou mais 2 milhões. Não era para ter mudado ainda? Só que por que não mudou ainda? Porque aqui a única coisa que a gente precisa fazer é clicar nesse botãozinho de atualizar o relatório. E por que eu tenho que clicar nesse botão de atualizar? Não é sempre que eu preciso clicar nesse atualizar no relatório. Às vezes ele já vai automaticamente. É só porque aqui o Power BI estava o que a gente chama de cacheado. O que é cacheado, Alon? Ele meio que salvou as informações do jeito que elas estavam 2 minutos atrás, que foi quando eu abri o relatório. Mas para limpar o cachê, enfim, basicamente só para a gente poder atualizar, a gente clicou nesse botão. Show, Alon, mas como que eu faço para pedir para ele atualizar mesmo quando eu estiver dormindo, coisa do tipo? Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui em Meu Workspace, e aí lembra naqueles 3 pontinhos a gente pode clicar nos 3 pontinhos e ir em Configurações, ou a gente pode clicar nesse botãozinho, que é o botãozinho de agendar a atualização. E aí, nesse botão de agendar a atualização, você pode vir aqui, ó, atualização agendada, ativar e você vai escolher horários para atualização. Por exemplo, eu quero que atualize todos os dias. Qual fuso horário? Brasília. E, por exemplo, vou colocar um horário aqui. Eu quero que ele atualize todos os dias às 9 horas da manhã. Então, vou colocar aqui 9 horas da manhã, AM, e também, por exemplo, às 3 horas da tarde. Então, 3:00 PM. Você pode colocar até 8 horários por dia para atualizar. Show! Quero colocar em aplicar. Perfeito. O que ele vai fazer? Agora, se eu voltar aqui no meu Workspace, ele vai falar como que eu sei se funcionou esse agendamento da atualização. Ele já falou o horário da última atualização. Ele fala aqui, ó, próxima atualização vai ser às 15 horas. Lembra que eu programei para ele atualizar 9 da manhã e 3 da tarde? Como eu estou gravando agora já de tarde, já quase 2 horas da tarde, ele fala que a próxima vai ser às 3 horas. Aí você pode estar com o computador desligado. O único ponto é, quando você tiver com o computador desligado, sem internet, ele vai demorar um pouco mais para atualizar. Por exemplo, quando eu cliquei manualmente, ele demorou aqui alguns segundos. Ele pode demorar aqui uns 10 minutos, coisa do tipo, se ele estiver desligado, sem conexão à internet, mas não tem problema, porque agora ele vai atualizar, só vai demorar esses minutinhos a mais, mas ele vai fazer de forma 100% automática. E aí você pode fazer outras coisas e o seu relatório vai ser atualizado de forma 100% automática. Então, se você gostou dessa aula aqui, não esquece de deixar o like, porque se você gostou, chances são que outras pessoas vão gostar, e quanto mais likes, mais o YouTube compartilha esse conteúdo com mais pessoas, beleza? Então, se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim Alon, para eu saber quem chegou, quem assistiu o vídeo inteiro e assistiu todo o nosso conteúdo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber conteúdo de Excel, VBA e Power BI. Lembra aqui de comentar qual tema você quer aprender na próxima aula aqui de Power BI. E eu vou deixar aqui de sugestão 2 vídeos para você. Primeiro, um mini curso, vai aparecer um botão para você acessar nosso mini curso de Power BI. E um outro link, um outro botão para você acessar um vídeo onde eu ensino você a criar uma conta gratuita e compartilhar o seu relatório de forma gratuita para você poder aprender mais com a gente, beleza? Então é isso, acesse os próximos conteúdos e a gente se vê na próxima aula.